Você já sentiu essa raiva? Aquela que vem de repente, do nada, e te pega desprevenido? Um desentendimento bobo no trânsito, uma palavra atravessada de alguém, e de repente, um vulcão explode dentro de você. Uma fúria que não combina com a situação, que te deixa suado, tremendo, e depois, te afunda numa vergonha profunda. Uma vergonha que, no fundo, você sabe que é muito maior do que o motivo aparente. É uma vergonha antiga, pesada, e depois da raiva, vem o vazio. Um buraco no peito que nada preenche. Você se pergunta, de onde veio isso? Por que eu reagi assim? E a resposta nunca parece estar na superfície. Ela está escondida, bem lá no fundo, debaixo de anos de poeira e silêncio. Você não está sozinho nessa sensação, acredite. Eu conheço bem essa paisagem. Vivi nela por décadas. Meu nome é William, tenho 77 anos. E não estou aqui para te dar conselhos que você lê em livros ou ouve de gurus. Não tenho diplomas em psicologia, nem sou um especialista em nada. Sou apenas um homem que passou a maior parte da vida correndo atrás de tudo que o mundo dizia que traria felicidade. E no fim, descobriu que estava correndo na direção errada, com um motor de busca movido a uma dor que eu nem sabia que existia. Eu prometo te contar o que aprendi sobre essa raiva, essa vergonha e esse vazio. Não como uma solução mágica, mas como um mapa. Um mapa que eu só consegui desenhar depois de muito tempo, tropeçando em cada pedra, caindo e levantando. É a história de um homem que só aos 70 e poucos anos começou a realmente entender a si mesmo e o que o impulsionava. E talvez, essa história possa te dar uma pista sobre a sua própria. Nós, homens, fazemos isso o tempo todo, não fazemos? Escondemos o que sentimos, engolimos a dor, transformamos tudo em um desafio, em algo a ser conquistado. Não posso sentir, tenho que ser forte. Não posso falhar, tenho que prover. Essa é a nossa armadura. E ela é pesada. Tão pesada que, às vezes, a gente se esquece de quem está lá dentro. Você se reconhece nisso? Na necessidade de estar sempre, no controle, sempre, suficiente. Você provavelmente está acordado agora, tarde da noite, com o celular na mão, em silêncio. Talvez a família já esteja dormindo. É nesse momento que a gente se permite respirar, pensar, e talvez, só talvez, sentir um pouco daquela dor que a gente empurrou para debaixo do tapete o dia inteiro. Uma dor sem nome, uma sensação de não pertencimento, uma culpa que você não entende, uma vergonha que te encolhe. Eu me lembro de quando era criança. Meu pai era um homem, de poucas palavras. E as que ele dizia, essas ficavam. Lembro-me de uma vez, eu tinha uns 7 anos, e tinha montado um carrinho de madeira, todo torto, com rodas bambas. Eu estava tão orgulhoso. Corri para mostrar a ele. Ele olhou, sem emoção, e disse: "Isso não é um carrinho, William. É um monte de lixo. Não perca seu tempo com coisas mal feitas." Aquelas palavras, elas não eram apenas sobre o carrinho. Eram sobre mim. Eu senti que eu era o lixo, que eu era mal feito. Naquele momento, aprendi que o amor, ou a aceitação, vinha com condições. Que eu precisava ser perfeito, preciso, para ser visto, para ser digno. Meu pai nunca me abraçou muito, nunca disse, "Eu te amo." O que ele oferecia era uma validação condicional, baseada em desempenho. E eu, como um tolo, passei a vida inteira tentando ganhá-la. Ele me ensinou, sem palavras, que emoções eram fraqueza. Que um homem de verdade não chora, não se queixa, não sente medo. Um homem de verdade trabalha, produz, conquista. E assim, eu me tornei um exímio colecionador de conquistas. Notas altas na escola, a melhor faculdade, o primeiro a ser promovido, o carro mais caro, a casa maior. Cada item da lista, um tijolo na muralha que eu construía ao redor de mim mesmo. Eu me lembro perfeitamente do dia em que fui promovido a diretor de uma grande empresa. Tinha 45 anos. Era o ápice da minha carreira, o que eu tinha perseguido com unhas e dentes por 20 anos. A secretária trouxe um bolo, todos aplaudiram. Meu nome estava na placa da porta, no topo da lista. Eu deveria estar eufórico, mas, em vez disso, senti um frio no estômago. Um vazio tão grande que achei que ia desmaiar. Olhei para o bolo, para as pessoas sorrindo, e pensei, é só isso. É por isso que eu trabalhei tanto? Não havia alegria. Não havia sensação de chegada. Apenas uma pergunta fria e cortante: e agora? O motor que me impulsionava, a necessidade de provar meu valor, de ser suficiente, de finalmente ganhar aquela aceitação que nunca veio do meu pai, havia me levado até o topo de uma montanha vazia.
Eu estava lá, mas não sentia nada. Nada além de um cansaço profundo e uma dor sem nome. Aquele vazio não ficou restrito à minha carreira. Ele se espalhou para cada canto da minha vida. No meu casamento, eu era o provedor incansável. Dinheiro, segurança, status, tudo eu oferecia. Mas intimidade, conexão verdadeira? Eu não sabia como. Eu achava que fazer coisas era amar. Que resolver problemas era o suficiente. Minha esposa, Maria, muitas vezes me dizia: William, eu só queria que você estivesse aqui, de verdade. Eu não entendia o que ela queria dizer. Com meus filhos, o padrão se repetiu. Eu os enchi de brinquedos, paguei as melhores escolas, mas a presença, o abraço espontâneo, a escuta sem julgamento, isso era difícil para mim. Eu os cobrava, os empurrava para o sucesso, exatamente como meu pai fez comigo, sem perceber que estava repetindo o ciclo. Eu queria que eles fossem melhores, que não cometessem os meus erros, mas no fundo, eu só estava buscando neles a validação que nunca tive. Amizades eram superficiais. Eu era o amigo, forte, o que resolvia, o que não pedia ajuda. Nunca me permite mostrar vulnerabilidade, o medo de ser rejeitado era grande demais. Eu me sentia invisível, mesmo quando estava rodeado de pessoas. Era como se eu estivesse sempre atuando, interpretando um papel, mas nunca sendo eu mesmo. E essa solidão, essa dor sem nome, crescia a cada ano. Eu vi muitos amigos meus seguindo o mesmo caminho. O Carlos, por exemplo. Ele era o mais bem-sucedido de todos nós, sempre comprando o carro novo, a casa de veraneio. Mas o rosto dele, sempre tenso, sempre com uma preocupação por trás dos olhos. Ele ainda está correndo. Correndo de quê? Eu sei a resposta agora. Correndo do vazio que ele teme encontrar se parar. Mas também vi o Zé. O Zé nunca foi o mais brilhante, o mais rico. Ele tinha um pequeno negócio de marcenaria, vivia de forma simples. Mas quando você olhava para o Zé, ele tinha uma paz. Uma paz que eu nunca entendi. Ele estava presente. Quando conversava com ele, você sentia que ele estava ali, te ouvindo de verdade, sem pressa, sem julgamento. Ele tinha uma suficiência que não vinha de fora, mas de dentro. Eu me lembro de uma vez que o Zé me viu preocupado com um grande negócio que eu estava para fechar. Ele me olhou e disse: William, você já tem o suficiente. Você já é o suficiente. Aquilo me irritou na época. Como assim, suficiente? Eu precisava de mais. Precisava provar. Mas hoje, eu entendo a profundidade daquelas palavras. Ele não falava de dinheiro, nem de status. Ele falava de um estado de espírito, de uma liberdade interna. Liberdade, para mim, não era ter o poder de fazer o que eu quisesse. Era não precisar provar nada para ninguém. Suficiência não era ter a conta bancária cheia, mas sentir que eu era completo, mesmo sem nada a mais. E presença, a presença. Era estar aqui, agora, com quem está do meu lado, sem a mente divagando para o próximo desafio, para o próximo, tenho que. Era ver e ser visto, sem filtros, sem armaduras. Era simplesmente ser. Essa redefinição não veio de um livro. Veio de um esgotamento, de uma crise de saúde que me forçou a parar. Eu não tinha mais energia para fazer. Foi quando percebi que a verdadeira força não estava em correr mais rápido, mas em parar e olhar para dentro. Em sentir o que eu tinha evitado sentir por décadas. A raiva contida, a vergonha da rejeição, o medo de não ser amado, de ser invisível. O mecanismo do medo é poderoso. Ele nos convence de que se pararmos, se não continuarmos buscando validação externa, seremos aniquilados. Que seremos rejeitados, abandonados, que não seremos o suficiente. E esse medo, ele não vem de hoje. Ele é um eco, uma memória antiga daquela criança que foi ensinada que seu valor estava em seu desempenho, em sua capacidade de agradar ou impressionar. Por isso, as soluções externas nunca funcionam de verdade. Mais dinheiro, mais sucesso, mais status, eles são como um band-aid em uma ferida profunda. Eles podem cobrir a dor por um tempo, mas não a curam. A ferida continua lá, sangrando por baixo, e a cada nova conquista, você só precisa de um band-aid maior, até que não haja mais onde colar. E esse motor de busca, esse medo de não ser suficiente, ele vai continuar te impulsionando. Vai te fazer explodir de raiva por coisas pequenas, porque a raiva é uma forma de expressar a frustração de não ser visto, de não ser aceito, de não ser amado. Vai te deixar com aquele vazio, porque você está sempre buscando fora o que só pode ser encontrado dentro. A vergonha de não ser bom o suficiente, a culpa por não conseguir ser diferente, a dor de não saber de onde vem tudo isso. Eu entendo. Eu vivi tudo isso.
E a primeira coisa que eu aprendi é que você não precisa lutar contra isso. Você só precisa sentir. Sentir a dor, a raiva, a vergonha. Dar um nome a elas. Permita-se parar. Permita-se sentir. Permita-se não ter todas as respostas. Aquele menino que você foi, aquele que queria ser visto e amado, ele ainda está aí dentro. Ele ainda está esperando. E ele não precisa de mais conquistas. Ele só precisa de um abraço. O seu abraço. Não há vergonha em reconhecer que você está cansado de correr. Não há fraqueza em admitir que o vazio ainda está lá, mesmo depois de tudo que você conquistou. Na verdade, é um sinal de coragem. É o seu despertar. É a sua chance de finalmente se dar o que você sempre buscou nos outros: aceitação, presença e suficiência. O caminho não é fácil, eu sei, mas é o único que leva para casa. Para dentro de você mesmo. E lá, você vai encontrar a paz que nenhuma conquista externa jamais poderia te dar. Você vai encontrar a sua própria suficiência. E a raiva, ela vai se acalmar, porque ela não terá mais o que proteger. Se alguma palavra minha ressoou em você, se você sentiu essa dor, essa vergonha, essa raiva, saiba que você não está sozinho. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que você vê correndo sem parar, buscando algo que nunca encontra, compartilhe este vídeo com ele. Não para mim, mas para ele, porque talvez, só talvez, seja a pista que ele precisa para começar a sua própria jornada de volta para casa.